Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Bom, segunda-feira é sempre dia de fazermos aí um resumo da palavra que foi pregada no culto anterior, no culto de ontem. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos e ontem nós falamos de três assuntos que aparentemente são distintos, mas que estão dentro de um grande contexto que é sobre fé. Desde o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, o assunto tem sido esse, e Jesus tem de fato feito uma verdadeira cruzada contra a fé equivocada, especialmente dos membros do Sinédrio. Então Jesus, ele responde na última semana a perguntas que são perguntas focadas à fé equivocada desses homens, e agora Jesus ele parte para o contragolpe. E agora ele faz a pergunta, ele pergunta para aqueles homens o seguinte: olha, se Davi é quem vocês dizem que ele é, como ele pode afirmar no Salmo 110 que o Senhor, que é na verdade o Senhor Deus, coloca o Senhor, que é o Senhor Jesus, assentado à direita dele e os inimigos por estrado dos pés? Ou seja, o que Jesus está afirmando é que ele, Jesus, é o verdadeiro rei, é o verdadeiro filho de Davi, que está assentado à direita de Deus. E essa é a base, esse é o fundamento para a fé em Deus. Esse é o fundamento para a fé em Cristo. Nós estamos fundamentados na verdade de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus está assentado à direita de Deus. Uma vez que isso esteja bem fundamentado, aí sim nós teremos ou vamos experimentar uma fé verdadeira. Depois disso, Jesus vai dar dois exemplos de como você pode interagir essa verdade, de que Jesus é o Filho de Deus e está assentado à direita de Deus. Você pode fazer como os escribas, que andam pelas praças com vestes talares, que se vestem de máscara religiosa, mas que não tem qualquer fruto. Ou você pode, como aquela viúva pobre, que veio e entregou 2 moedinhas, e como o próprio texto bíblico diz, ela deu tudo o que possuía, confiando a sua vida plenamente nas mãos de Deus. Bom, é óbvio que a resposta é que você deve fazer como a viúva. E aí, nós nos lembramos que quando Jesus encerra o assunto anterior ao assunto fé, que era discipulado, ele dá o exemplo do discípulo padrão, ou do discípulo modelo, que é o cego que está à beira do caminho de Jericó, que ao ser chamado por Jesus, abre mão de tudo que ele tem, da sua capa, e vai encontrar Jesus. Aqui nós temos o exemplo da fé modelo, que é a fé desta viúva pobre. Capaz de pegar o que para ela tem muito valor e colocar aos pés de Jesus, ou colocar diante de Deus, ou submeter aquilo que ela tem de mais valioso ao Senhor Deus. A fé verdadeira, ela faz a mesma coisa. Ela é capaz de colocar aquilo que para mim, para você, é extremamente valioso diante de Deus. E mostrar, Senhor, aquilo que para mim é valioso, para o Senhor não tem qualquer valor. Porque ao olhar para a oferta daquela viúva, de fato nós vamos falar, ela não tem valor algum. Mas para aquela viúva, era tudo o que ela tinha para viver, era tudo que ela tinha para sobreviver, era tudo que ela tinha na sua própria vida. Muitas vezes nós estamos agarrados a 2 moedas que não têm qualquer valor, nós estamos agarrados a 2 moedas que para Deus não significam absolutamente nada, são apenas 2 moedas sem qualquer valor, mas nós estamos apegados a estas moedas, achando que elas vão nos trazer vida. Assim como aquela viúva entregou as moedas representando a entrega da sua própria vida, daqui a poucas horas
o Filho de Deus também vai entregar a sua vida para salvar os homens. Bom, a partir dessa reflexão nós propomos uma aplicação. E a aplicação foi muito simples. Deus vê o nosso interior, o coração. Na matemática de Deus, muito pode significar pouco e pouco pode significar muito. A pergunta é, diante desse ensinamento sobre a fé verdadeira baseado em Jesus, que é o Filho de Deus que está sentado à direita de Deus, o que você precisa entregar a Deus sem reservas? Às vezes, você e eu, nós nos apegamos a moedinhas que não têm qualquer valor para Deus, como por exemplo o dinheiro, como por exemplo o casamento, ou até coisas muito boas como a família, por exemplo. Muitas vezes nós achamos que estas coisas, que são boas em essência, que estas coisas que de fato Deus nos deu como bênçãos, como coisas que nós vamos nos utilizar para aproveitar a vida. Mas de fato, confiar nessas coisas, como eu citei aqui agora há pouco, dinheiro, família, casamento, romance e tal, confiar nessas coisas para obter a sua felicidade ou a sua salvação é ignorar que a nossa felicidade verdadeira, que a nossa saciedade verdadeira está em Jesus Cristo. O desafio nessa semana é pegar essas duas moedinhas que você está confiando. É pegar essas coisas que para Deus não tem qualquer valor e apresentar diante dele. Falando, Senhor, eu não confio mais nessas coisas para minha própria saciedade. Eu não confio mais nessas coisas para buscar a minha satisfação. E é interessante porque Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que ele é galardador dos que o buscam. Por que ele é galardador dos que o buscam? Porque ele premia a obra? Ele premia a nossa busca? Não. Por quê? Porque ao buscarmos a Deus, ao desejar Deus, ao querer conhecer mais esse Deus que fez tão grandes coisas por nós, nós vamos encontrar apenas uma pessoa, o próprio Senhor Jesus. Ou seja, quando buscamos a Deus, Deus nos deixa encontrar Ele mesmo. Então nessa semana, abandone as suas moedinhas, porque de fato você acha que a sua vida depende delas, mas elas são diante de Deus moedas sem qualquer valor. E isso é fé verdadeira, é confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.